Bom, em primeiro lugar, agradecer a Carla pelo esse convite tão simpático e enfim, uma ótima iniciativa que ela tem convidando a gente para contribuir num diálogo que eu acho que a gente fica sempre na sala de aula e isso é uma maneira da gente conhecer e dialogar, muito interessante. Vou ter que olhar para a câmera? Vou ter que ficar olhando para a câmera? Posso olhar para... então, o tema que eu escolhi para contribuir assim, com o nosso diálogo é e se o eixo tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, Richard Hort e Philip Dick sobre a contingência. E eu vou dividir a fala em duas partes, uma primeira parte na qual eu apresento a gênese da problemática da contingência no Hort, né, como ela surge, por que ela surge, quais são os desdobramentos que ele dá, sem me aprofundar um pouco nesses desdobramentos. E na segunda parte eu vou falar da proposta de releitura da Segunda Guerra Mundial, feita de modo ficcional pelo Philip Dick no livro O Homem do Castelo Alto, que é um livro que foi traduzido, depois eu posso dar as referências. A primeira parte, então, é essa sobre a gênese, né, a origem do problema da contingência na filosofia do Richard Hort. Tem um ensaio dele que é Trotsky e as Orquídeas Selvagens, é um ensaio que está traduzido, que todo mundo pode ter acesso, em que ele relata como após ter escrito a Filosofia como Espelho da Natureza, que é a obra dele de 1979, que é uma obra que marcou a sua trajetória intelectual enquanto filósofo, ele ficou um pouco perplexo ou se deparou com a questão que é o fato dele não ter resolvido nesse livro, né, a Filosofia do Espelho da Natureza, uma questão que o assolava desde a infância e da juventude e a pergunta pela qual, inclusive, ele foi estudar filosofia, que era uma pergunta até platônica: como eu posso reunir, associar de um modo único a questão da realidade e a questão da justiça. Ele achava que, né, estudando filosofia, Platão em particular, ele conseguiria dar uma solução para a questão da unidade entre realidade e justiça. Mas só que ele chega à conclusão, e é isso que ele leva a escrever a sua segunda grande obra, que é a Contingência, Ironia e Solidariedade. A conclusão que ele chega é que são dois âmbitos irreconciliáveis. O que ele entende como realidade e justiça? Porque parece assim termos muito amplos, né? Como eu entendo que ele entenda e por isso que ele acha que são irreconciliáveis. A ideia de que há, na realidade, uma esfera de aperfeiçoamento moral, como a Tânia falou, próprio da realidade, na qual você possa trabalhar nesse sentido de uma associação da sua vida privada com as questões políticas e morais, como se essas questões fossem reunidas, né, pudessem ser reunidas num só pensamento. A realidade e a justiça, como se a sua vida particular ela pudesse ser explicada por uma motivação política. E o título, os ensaios, né, Trotsky e a Orquídeas Selvagens, espelham um pouco essa contradição pessoal que ele enfrentava. Ele dizia assim: poxa, eu gosto muito de ir para as montanhas mais remotas e encontrar as orquídeas mais selvagens e mais difíceis. É uma tarefa super solitária e antissocial que eu tenho, mas que me dá enorme prazer. E ao mesmo tempo eu estou comprometido com a questão da busca por uma melhoria das condições sociais, uma busca da justiça social, então a minha filosofia também está ligada com as questões políticas e morais. E será que eu estou sendo muito egoísta? Eu devo abrir mão das minhas buscas individuais pelo prazer estético de achar uma orquídea em nome desse... Enfim, esses conflitos que ele tinha
e ele chega à conclusão que são esferas irreconciliáveis e cada qual tem a sua particularidade. Por essa solução da irreconciliabilidade entre realidade e justiça, ele então, motivado por essa conclusão, escreve essa obra Contingência, Ironia e Solidariedade, em que ele mostra três coisas. Primeiro, que na base nas coisas mais importantes da nossa existência, que é o âmbito da linguagem, que é o âmbito da subjetividade, que é o âmbito da comunidade, nós já estamos, né, na contemporaneidade, como queiramos chamar, vivenciando a questão da contingência. Eu vou explicar mais ou menos o que seria essa contingência. E no âmbito do nosso vocabulário, o que falta é a gente se familiarizar com esse tipo de tratamento da filosofia que seja um tratamento contingencial. E é o que ele faz nesse livro, querendo que nós nos tornemos mais amigos, mais afeitos à questão da contingência. Como é que seria a questão da contingência da linguagem? Por que ele diz, nós já somos seres na contemporaneidade que vivemos, já não vivemos mais o sonho metafísico da união entre realidade e justiça, já somos seres que vivemos a questão da contingência. A linguagem, né, se a gente for pensar que é uma parte importante da nossa compreensão enquanto seres humanos, ela já, na filosofia, já virou uma linguagem contingencial pelo resultado, né, da leitura que a gente faz de principalmente dois autores, diz o Hort, Wittgenstein e o Davidson. Se nós lemos a filosofia da linguagem a partir desses dois autores, a gente vai entender que a linguagem ela já não é uma linguagem feita para descrever mundo, né? Ela já não é uma linguagem que diz como o mundo é, mas quem falamos somos nós e o mundo está lá separado dessa linguagem, sendo produzida pela nossa fala. Eu não vou me deter nesse universo, mas as descobertas da linguagem naturalista, a questão da linguagem sempre ser uma solução social, toda uma questão filosófica em volta disso, que eu não vou me estender. Podemos depois falar sobre isso, se for interessante falar. A segunda momento da nossa existência, que já é contingencial, seria o momento da subjetividade. E dois autores são muito importantes para mostrar como a nossa subjetividade ela é contingente, que é o Nietzsche e o Freud. Os dois contribuíram para mostrar que a gente não tem um ego pronto e acabado e que a gente vai redescobrir ele na medida em que a gente vai existindo para chegar ao nosso verdadeiro self, né? Nós estamos sempre nos produzindo e estamos sempre descobrindo novas questões na nossa vida pessoal. E finalmente ele diz a comunidade nossa que a gente vive, ela também já é contingencial, ela já perdeu a ideia, quer dizer, o vocabulário de um iluminismo racionalista que diz que nós estamos caminhando para um progresso, essa ideia de que estamos no caminho de uma racionalização das nossas vidas, isso também já virou mais ou menos contingencial. E aí tem autores como Singer, que ele cita, que mostraram isso. Então nós temos, na filosofia, autores que estão mostrando as nossas contingências e agora a gente tem que aceitá-las, construindo para isso um vocabulário que seja menos metafísico. E é o que ele faz na Contingência, Ironia e Solidariedade. Ele busca fornecer vocabulários que nos permitam falar sobre as nossas questões de um modo não metafísico, não objetivista, não essencialista, não realista e não voltados para a questão da verdade. Essa é uma parte bem rápida sobre a origem da questão da contingência. No Hort a gente pode depois falar sobre ela. Agora eu vou levantar e vou pegar água.
E aí depois eu esqueci de trazer. A gente pode... Eu escolhi para ilustrar essa questão da contingência esse autor, que alguns já devem ser familiarizados com ele, já devem ter ouvido falar, que é o Philip Dick. Ele escreveu vários livros de ficção científica, principalmente. Vocês devem ter visto os filmes cujos roteiros foram baseados em livros dele. Vou citar O Exterminador do Futuro, né? Minority Report, enfim, tem inúmeros filmes, né? E a questão dele sempre aparece nas ficções científicas com essa questão entre ser e aparência, o que é realidade, o que não é realidade. Ele está sempre buscando problematizar essa questão do que é o real e do que é o ficcional, ou do que é o autêntico e do que é o inautêntico. Todos os livros deles trabalham com essa questão ontológica. E ele é um autor que realmente ilustra muitas questões da filosofia. Você pode usar ele para falar. O livro dele é um livro de filosofia, na verdade, só que é na forma ficcional. Ele, inclusive, diz, né, numa biografia dele, que é citada aqui, ele diz, ele mesmo, a propósito dele: sou um filósofo que faz ficção, não um romancista. Minha capacidade de escrever histórias e romances é empregada como meio para formular minha percepção. O núcleo da minha escrita não é a arte, mas a verdade. Logo que diga a verdade, não posso fazer nada para aliviá-la, nem por atitude, nem por explicação. Então, esse livro, O Homem do Castelo Alto, ele recebeu um prêmio, chamado Prêmio Hugo, mas enfim, isso não é relevante. Só que o que é o central do livro é essa hipótese, né, que ele desenvolve na sua escrita ficcional, de que, na verdade, quem teria vencido a Segunda Guerra Mundial não teriam sido os aliados, mas o eixo, Alemanha, Itália e Japão, né? E aí, a partir disso, ele vai construir um romance em que é um dos poucos livros dele que tem uma primeira folha em que ele agradece todos os livros que ele leu, né? E são livros de história mesmo, né? A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, do Hitler, um estudo na tirania. Ele cita os livros, é uma pesquisa muito grande, ele faz questão de citar essa pesquisa. Mas então, a hipótese dele é essa, e aí ele vai desenvolver como seria a vida nos Estados Unidos, que é onde os personagens estão, em 60, quer dizer, o presente mesmo dele. Ele escreveu e publicou esse livro em 62, como seria a vida nesse momento em 60, né? E a gente tem que pensar que 60 no mundo, né, é o momento da Guerra Fria, em que a gente vive a divisão entre os países do bloco comunista, liderados pela Rússia, e os países liderados pelos Estados Unidos, de economia capitalista. Ele vivenciava uma situação dividida, né? Politicamente, a corrida pelo espaço, que motivou uma série de livros de ficção. Então, ele vive esse momento, só que ele resolve reescrever a história, né, partindo dessa hipótese, que é a vitória do eixo, dos países do eixo. Então, vou brevemente descrever algumas questões que ele apresenta, como seria o mundo, né? Ele faz descrições também do que seria o biotipo do alemão, mantém a ideia do alemão como sendo, né, os nazistas, e apesar de ter algum ou outro que são contrários a isso. E aí vamos depois discutir, né? Espero que a descrição dele seja interessante, porque eu acho que é muito interessante a gente pensar nessas possibilidades. E se fosse diferente, quer dizer, mostrando como isso poderia ter sido diferente caso tivesse ocorrido algumas questões, quer dizer, e se fosse diferente, como seria, né? E na visão dele, num primeiro momento, os dois países que liderariam seriam o Japão e os Estados Unidos, né? A Itália, ela ficaria com o chamado Império do Oriente, uma pequena parte do Oriente Médio, mas o mundo seria dividido em dois, né? A parte da Europa e parte da Ásia seria de domínio alemão.
E parte do leste, da costa leste dos Estados Unidos também seria do Império Alemão. No meio dos Estados Unidos estaria os países das montanhas rochosas, que seriam indiferentes, não teria nenhum poder alemão ou japonês. E na costa oeste seriam os Estados Americanos do Pacífico, que teriam, assim como tinha no governo Vichy, teriam uma equipe representante lá dos locais, mas que na verdade seriam fantoches dos interesses comerciais japoneses. E nós da América do Sul pertenceríamos aos japoneses, né, que teriam um interesse econômico, destruiriam as nossas florestas, né, para construir prédios. Basicamente nós serviríamos para os interesses econômicos dessas missões comerciais japonesas no Pacífico. E aí vocês podem perguntar, e a África, como é que ela fica ali no meio? Na visão dele, a África teria sofrido um holocausto, né, e teria havido um extermínio da população do continente, né, pela política racial nazista. Você teria ainda não sei até que ponto essas descrições são importantes. É só uma apresentação do quadro que ele faz, né? Como poderia ser. Ele mantém a ideia de que nós teríamos uma concepção de pouco respeito à vida, né, que a gente vê ilustrada na questão dos nazistas. Eu acho que a Tânia falou um pouco nisso, não diretamente, mas se a gente pensar no nazista, é aquele que acredita que as pessoas são meios para suas finalidades. Essa é a versão né, do autoritário nazista. Então tudo é um meio para atingir os seus fins. Se eles não se encaixam no modelo que é o modelo de pureza e de perfeição, como seriam as raças inferiores, né? E aí estão os eslavos, estão os negros, eles vão ser expulsos ou exterminados. Então, toda a Europa fica livre dos judeus, que são exterminados, toda a Europa vai ficar livre dos eslavos, os eslavos ou são mortos ou são expulsos, e aí eles vão ser expulsos para a Ásia, bem longe da Ásia, né? O Mediterrâneo, isso na visão dele, o Mediterrâneo vai, com a bomba atômica, ela vai ser drenado e aquilo ali vai virar terra fértil para a agricultura. Na concepção dele, o mundo ficaria mais ou menos assim. Mantém-se a ideologia de raças inferiores, mesmo os italianos, né? Que tem um personagem que é um fascista, que representa o fascista, ele é o italiano, mas ele não é tão bem visto porque ele é um italiano moreno, então tem que ser os italianos louros. E você tem os neutros, que são os do país a Escandinávia. A Escandinávia ela seria neutra, ela participaria sem nenhum problema dessa geopolítica, sem se posicionar, faria os comércios, mas ela era neutra. E na costa leste, ela seria uma costa economicamente muito desenvolvida, graças, né, ao Speer, que era digamos assim, o governador geral da costa leste, que é chamada Estados Unidos. Os Estados Unidos é o leste, e o Speer, que a gente conhece, né, da história dos nazistas, que era o arquiteto de Hitler, ele ali vai ter a função de grande governador e vai desenvolver economicamente o Estados Unidos. Você vai ter uma grande industrialização, mas as pessoas que moram lá, elas vivem ainda com separações raciais. Então você vai ter, os anglo-saxões vão ter mais privilégios, vão poder frequentar as escolas públicas e os teatros, já os polacos menos, e os negros vão ser escravizados. Dentro isso em todo o continente, você teria essa divisão. O que mais que eu esqueci? E tem uma questão que é interessante, os nazistas, enfim, os alemães, estão numa corrida para colonizar o espaço sideral. Então eles já fazem viagens a foguete para Marte, para Vênus, e a ideia deles tem umas piadas com relação a isso. O livro, parece que eu estou escrevendo o filme.
O filme tem aspectos interessantes nessa questão do Dick, que é o que é aparente e o que é real. Em várias questões aparecem durante o livro, que merece ser lido, para mostrar quanto dentro do livro eu me imagino assim, aquela história de uma sala de espelhos, parece que você vai entrando cada vez mais dentro de uma porta que vai abrindo. E ele vai abrindo várias questões relacionadas a isso, ao que é o real e o que é ficcional. Tem um livro, que é um livro que é proibido nos Estados Unidos, mas que é lido nas Montanhas Rochosas e na parte oeste, que é um livro que contaria justamente se fosse o inverso, ou seja, se os aliados tivessem vencido. E aí é interessantíssimo, porque dentro dessa ficção há uma outra ficção que na verdade corresponderia à nossa realidade, mas na descrição desse autor, que todo mundo lê, até mesmo quem tem um general lá que lê e que diz: nós precisamos prender esse cara, procurar esse cara, mas depois ele deixa ele, que é o homem do Castelo Alto, né? Que escreve esse livro, e esse livro vai sendo lido por vários personagens do romance, né? E dando a eles uma visão de como seria a realidade, né? Se tivesse acontecido o oposto. Tem uma discussão entre uma personagem e o italiano, que seria fascista, em que ela vai lendo o texto e a impressão que a gente fica é que a visão, né, desse autor, dentro do autor, é de que nós teríamos então a ideia do New Deal do Roosevelt. Então você teria os Estados Unidos que tratariam, né, de levar a educação e a cultura para as populações, né? E ele responde dizendo: não, isso aí na verdade isso é uma mentira, os Estados Unidos só estariam interessados no ganho financeiro, porque é uma plutocracia, etc. Mas a impressão que a gente tem, e que o livro, dentro do livro mostra, é que já não é também, digamos assim, a realidade tal como nós a conhecemos, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele está descrevendo o que seria depois da Segunda Guerra Mundial, caso os países aliados tivessem vencido, né? Mas na verdade é uma descrição que não corresponde muito bem àquilo que a gente conhece. É um pouco uma versão, como mesmo o italiano diz, uma versão socializada sem o comunismo, né? Sem o comunismo, mas uma versão socializada do que seria essa vitória americana. A capitulação ela ocorre em 47 no livro, né? E ela ocorre de maneira que o Churchill, né, e aí os ingleses perdem na África, enfim, tem toda uma descrição detalhada de como isso ocorre, por que ocorre. O decisivo, e o italiano mesmo fala, foi que os italianos passam para o outro lado, né? De alguma maneira, segundo o italiano, é porque os italianos temiam os ingleses, e aí eles resolvem, né, o Mussolini resolve se aliar aos aliados, e aí abre uma frente, e isso teria provocado, né, a vitória no livro do que seriam os aliados, mas que não corresponde à realidade, porque na realidade do livro, quem ganha, na verdade, são o pessoal do eixo. Enfim, é uma descrição interessante do que seria se caso fosse. O livro, o tempo inteiro, os personagens consultam o I Ching, né? Estão sempre consultando a cada ação que fazer, e tem uma questão dentro da questão, que é a questão da autenticidade, porque o personagem, um dos personagens principais, tem uma casa de objetos de antiguidade que vende, os japoneses adoram objetos da cultura americana anterior à guerra. E ele vende isso. Vende muito para elites dos japoneses, né? Sei lá, relógio do Mickey Mouse, cartaz de alistamento da Guerra Civil, e ele vende por muito dinheiro, faz muito dinheiro. Até que se descobre, é uma questão interessante, até que se descobre, tem toda uma questão, que muito daqueles produtos que ele tinha à disposição eram, na verdade, falsificados.
eram falsos, né? Até tem uma questão que envolve a questão de dois objetos serem idênticos, que é uma questão ontológica, né? Serem absolutamente idênticos, mas um tem historicidade e o outro não tem. Então você tem que fazer toda uma questão. Visualmente você não identifica quem é o falso e quem é o errado. Aí uma solução que ele vai dar, que o livro vai dar, é tentar pegar objetos que sejam objetos de arte americana contemporânea. E ele não teria o problema da autenticidade, porque poderia vendê-los sem cair no risco de estar... Enfim, o livro vai se encaminhando o que seria o chefe, o Hitler, na versão do Dick, estaria vivo, mas moraria num manicômio. Ele moraria num sanatório, né? Ele não seria mais o Hitler, o Führer. E aí tem toda uma discussão sobre se ele já teria uma demência provocada pela questão parental, né? Os pais dele eram primos, ele teria tido relações, inclusive. É uma personagem que fala isso, né? Fala da questão da origem incestuosa de Hitler e da vivência incestuosa dele. Tudo isso caminharia para uma sífilis que o levou à demência, mas enfim, ele era demente o tempo inteiro e foi substituído por um general Göring, que durante o livro Bormann morre, e aí tem a discussão que é muito interessante, que eu não vou ler aqui. Tem uma reunião do chefe japonês com seus adidos comerciais, em que ele descreve, né, detalhadamente a personalidade de cada um dos que poderiam ser o sucessor desse Bormann, e cada um tem um perfil bastante psicopata. No final, Goebbels acaba sendo eleito o novo comandante. Enfim, tem vários detalhes. É interessante esse poder que a literatura tem de nos colocar num mundo possível, né? O que poderia ter ocorrido se, digamos, os ingleses não tivessem derrotado, sei lá, os alemães no norte da África. O que teria acontecido se Stalin não tivesse conseguido deter, né, o exército russo de Stalingrado, não sei. E aí nós teríamos uma outra configuração geopolítica, mas nós na América do Sul ficaríamos ainda dependendo de uma... Quer dizer, ficaríamos a serviço de um interesse do Império Japonês. Os japoneses são descritos por Dick como pessoas mais sensíveis do que, né, os alemães, mas eles têm os mesmos interesses econômicos do que os alemães, enfim. Eu também acho que tem uma discussão, eu posso depois descrever melhor. Essa é uma descrição do quadro dele, do como seria a vida, como seria o mundo, né, depois. Bom, basicamente isso. Obrigada, tá? Vocês.